Saúdo a todos com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, por favor. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículos 42 até o versículo 46. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 46. Hoje pela manhã nós falamos sobre os membros da família de Deus e nós vamos continuar falando de crente. Crente não é normal e Deus não é gente. Os que encontraram, digam amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, diga tudo, em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, diga unânimes, todos os dias no templo, diga todos os dias. E partindo o pão em casa, comiam juntos, digam juntos, com alegria e singeleza de coração. Tome seu assento, por bondade. Muito obrigado, pastor Ribamar, pela confiança com a qual nos deu a oportunidade de fazer uso desta tribuna, deste microfone, atrás deste púlpito, para fazer uso da palavra de Deus. Muito obrigado por tudo, pela amizade. O senhor é meu amigo. O senhor é meu amigo. Eu faço questão de ressaltar isso. A gente tem pessoas que são próximas, tem pessoas que nem todo mundo que está próximo de nós é nosso amigo. No entanto, o fato de não se constituir seu amigo não quer dizer o oposto disso. Não quer dizer que ele também seja seu inimigo. Ele apenas não é seu amigo. Não quer dizer que é seu inimigo pelo fato de não ser seu amigo. Jesus tinha um grupo com ele, chamou 12, mas na sua particularidade tinha 3, Pedro, Tiago e João. Mas no dia da sua morte, tinha um olhando. Embora em outro tempo chamou 70 e designou para a missão dos 70. Então, amigos são poucos, colegas, talvez um número maior. Inimigos não declarados, talvez uma multidão. Declarados, talvez alguns corajosos. Via de regra, desaparecem. Normalmente, com o WhatsApp em alta, os inimigos, via de regra, alfinetam pelas redes sociais. Como diz o pastor Carlos Eduardo, a internet deu voz aos idiotas. Aquilo que eles não têm coragem de falar, só dão indireta na rede. No entanto, nós estamos aqui para falar da Igreja de Jesus, o povo que se relaciona, que comunga da mesma fé, que anda no mesmo propósito, buscam os mesmos objetivos, carregam as propostas ideológicas similares ou semelhantes, e esta igreja, este povo de Deus, ele é diferente, é diferenciado, e é um povo que nasce de uma proposta distinta de todas as outras propostas que nós vimos alguns grupos que não são da era cristã existirem. Quando nós estamos olhando para o texto de Atos dos Apóstolos, há quem diga que a igreja foi inaugurada em Atos capítulo 2, quando da manifestação e a plenitude do Espírito Santo
na manifestação do Espírito Santo em Atos 2, mas para que isso acontecesse, o projeto igreja já havia sido idealizado no coração de Deus. Nós não temos a palavra igreja aparecendo no Antigo Testamento, no entanto nós temos a designação povo de Deus, nós temos a designação aqueles que são escolhidos por Deus. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. O povo de Israel foi um povo que Deus escolheu para que a partir dele, este povo viesse a constituir e se tornar o porta-voz dele na terra, a fim de que todas as nações fossem alcançadas. É bem verdade que esta proposta de Deus para Israel, a proposta de Deus para o seu povo, aquele povo que ele separou quando do pacto abraâmico, chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Tu serás uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A proposta de Deus era todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No pacto mosaico, da mesma forma, as bênçãos para aqueles que andassem em retidão. Do contrário, a maldição e a pena, a vida dura, a vida desgraçada, por assim dizer, desprovidos de graça, a vida desgraçada para aqueles que desobedecessem a palavra do Senhor. Mas esta proposta para aqueles que obedecessem era também para todos. Era também para todos. Só que Israel, em determinado ponto da sua história, ele se prende em uma vaidade religiosa e começa a acreditar que por meio da sua relação com Deus, isso lhe resultaria em algo que colocaria-lhes em um patamar distinto, diferenciado, quase uma espécie de semideuses, quase uma espécie de um grupo acima de todos, abaixo apenas de Deus e acima de todos os restos mortais que aqui estavam. Israel, por um período, passou a acreditar que eram detentores de tudo, talvez até a chave do céu eles pensavam que tivessem, porque tinham a lei de Deus, tinham o templo do Senhor, tinham todas as bênçãos do Senhor ao seu respeito. Isto foi constituído dentro de uma cultura social, dentro de uma cultura religiosa. Também passou a acreditar que a ausência de algumas questões seria uma punição divina para as pessoas. Por exemplo, a longevidade de vida era atrelada à obediência, ao passo que a morte precoce era atrelada à desobediência. A partir daquela interpretação do mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias de vida sobre a terra. Então havia esta ideia dentro de uma perspectiva do Antigo Testamento a respeito daquilo que Deus havia constituído. Um certo tipo de vaidade constituída a partir de um relacionamento. Tudo eles reportavam a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí um dia os fariseus, que gostavam muito de reportar a esta cultura religiosa dentro da sua legalidade, eles ficavam envaidecidos no seu coração, porque eram descendentes de Abraão ou tinham a sua linhagem voltada para o povo da promessa. Aí a palavra de Deus diz assim para eles: Deus pode até dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Deixa de ser bobo, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Então, esta é a proposta do Antigo Testamento. Só que quando chega no Novo Testamento, Jesus Cristo ele traz uma proposta distinta, diferenciada, com a ideia, com o intuito de criar ou de executar o projeto não executado pelo povo de Deus, a saber, os judeus, que a partir deles, a partir deste povo, todas as nações da terra seriam abençoadas. O que eles fizeram? Viraram as costas para as nações que não eram de sua linhagem cultural, viraram as costas para as pessoas que não eram da sua linhagem cultural. Mas Deus, na sua presciência, conhecendo todas as coisas, dentro do projeto de salvação estabelecido, dentro de uma promessa feita no Gênesis 3:15, dentro de uma espécie de tipo de Cristo manifestada no Êxodo 12,
dentro de uma proposta de um sacerdócio infinito, um sacerdócio que não era humano em Levítico, dentro de uma proposta de repetição da lei que não era Deuteronômio. Ele estabelece uma nova ideia, um novo pacto, uma nova aliança para todos aqueles que agora quiserem ser igreja. Não importa a família de onde você veio, o que importa é a família que hoje está sobre você, a família de Deus. A família de Jesus está, esta é a sua família. É por isso que você, quando se torna família de Deus, não se preocupa com mais nada. Por isso que Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Ele não estava dizendo que você deve desfazer dos seus laços afetivos, virar as costas para o seu pai. Entenda, Jesus estava dizendo uma proposta cultural. Ele estava trazendo uma proposta cultural. Por quê? Porque para os israelitas, deixar o pai e a mãe era um desrespeito. E se este pai e a mãe quisessem que você continuasse dentro de uma proposta monoteísta, desacreditando que Jesus é o Cristo, então você deveria abrir mão dos seus laços culturais. Se você quiser seguir a Cristo dentro de uma integralidade, dentro de uma fidelidade, você precisa desvincular-se dos seus laços culturais da antiga comunidade. É por isso que Efésios capítulo 2, pastor Ribamar, versículos do 1 ao 10, ele fala da geração de uma nova humanidade. E do capítulo 2, versículos do 11 ao 22, ele fala de uma nova comunidade. Então, uma nova humanidade e uma nova comunidade. É impossível viver em uma nova comunidade em uma velha humanidade. E é impossível viver em uma nova humanidade numa velha comunidade. Aí coaduna com o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, da primeira carta, versículo 33. Ora, as más conversações corrompem os bons costumes. Os costumes são algo construído em comunidade. Esta comunidade que agora nós estamos apresentando em Atos 2, é uma comunidade que ela já é uma nova humanidade. Por quê? Porque já tem a Cristo, já receberam a Cristo, já fazem a vontade de Cristo, já estão com Cristo, precisam agora ser revestidos do Espírito de Deus. E quando eles são revestidos, eles agora estão vivendo uma nova comunidade. E essa nova comunidade, Atos 2, 42, tem 4 características essenciais de uma verdadeira igreja. Igreja, não estou falando de templo, estou falando de organismo. Tem 4 características descritas aqui: o conhecimento, a convivência, o repartir e o orar. Eu vou abrir mão das duas, que é conhecer e orar, porque isto trata do relacionamento para com Deus, mas vou me ater um pouco nas outras duas, que é o conviver e o repartir. O conviver e o repartir, porque é alusivo a questões relacionais. A igreja, pastor Ribamar, só é igreja porque ela se relaciona. Do contrário, não seria igreja. E outra, ela só é igreja não é porque é um ajuntamento de pessoas, porque se fosse assim, um estádio lotado também seria igreja. Um ajuntamento de pessoas não pode ser igreja, porque se fosse assim, dentro do ônibus lotado também era igreja. Um ajuntamento de pessoas não pode ser igreja. Se fosse assim, qualquer show profano, lotado de pessoas, também seria igreja. Mas não. Igreja não é igreja por causa do ajuntamento de pessoas vivendo separadas, cada uma com seu ideal. Igreja só é igreja por causa de um grupo de pessoas que se unem no mesmo propósito, nascidos de novo e também vivendo numa comunidade, ou seja, propósitos iguais. Por isso que não dá certo quando você quer estabelecer um relacionamento com pessoas que querem andar em outra direção, não dá certo. Aí a pessoa vai estar querendo casar e fica orando a Deus se este ou aquele é o escolhido ou a escolhida. Primeiro, quem vai casar é você, não é Deus. Quem tem que escolher é você e não Deus. Pastor, e como é que eu sei se é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o homem não esteja só. Por inferência, entende-se que se não é bom que o homem esteja só, logo ele fez para ela uma mulher. Pode-se aplicar o processo inverso: não é bom que a mulher esteja só.
Porque se o homem não pode estar só, tendo mulher também, ela não pode ficar só. A equação é simples. Deus fez um para o outro. E digo mais, não se escandalize. Está sendo transmitido também, né, pastor? Que maravilha, é bom que vai para muito lugar. Não se escandalize. Todo casamento é de Deus. Desde que ambas as partes estejam desimpedidas socialmente, juridicamente, para tal. Porque as pessoas querem colocar a culpa dos seus fracassos relacionais na sua dificuldade relacional. Querem colocar as suas justificativas e os seus fracassos, querem culpar alguém dos seus fracassos. Então eu preciso dizer se Deus é ou não de acordo. Deus fez um homem para a mulher. Agora, se não deu certo, o problema foi de quem casou. Por isso que não deu certo. Aí, os relacionamentos são construídos desta forma. Aí a pessoa, a irmã e o rapaz, um gosta de congregar. Porque quem é crente gosta de... Quem é crente gosta de... O pecado, ele faz duas separações. A primeira separação que o pecado faz é a separação de Deus. A segunda separação é a separação da comunidade da fé. Todas as vezes que a pessoa manifesta o desejo de não congregar, tem um pecado escondido e ela precisa manifestá-lo para se curar. Estou dizendo qual tipo de pecado? Estou falando que é um pecado latente, que precisa ser curado. Porque quando eu não quero, pastor Ribamar, estar perto da comunidade da fé, é porque no mínimo o meu pensamento está diferente do deles. E se eles são igreja que congregam, estão na casa do Senhor buscando a fé, é porque o meu pensamento está distinto deles, por isso eu quero me distanciar. Os relacionamentos não dão certo, porque um quer andar numa direção e outro quer andar em outra direção. Estou falando de time de futebol não, porque às vezes um torce para um time que sofre mais do que outro, porque ambos sofrem. Ambos sofrem. Mas tem uns que sofrem mais, outros que sofrem mais e mais, e outros que sofrem mais e mais e mais. Mas ambos, todos sofrem. Enfim, mas isso aí, isso até é ajustável. Mas quando a questão é fé, quando a questão é relacionamento para a eternidade, porque os nossos relacionamentos, entendam, eles começam na terra e vão continuar até a eternidade. Relacionamento só é relacionamento em Cristo se ele continuar no plano eterno de Cristo. Senão não é relacionamento. Quando nós constituímos uma ideia, uma cultura de não congregar os desigrejados, tem hoje um movimento muito forte, os desigrejados. Esse negócio de igreja é coisa do homem. Até que o templo pode ser coisa do homem. Foi um arquiteto que projetou, foi um engenheiro que executou. Concordo que o templo é coisa de homem. Concordo que a edificação é coisa de homem. Mas a igreja não é coisa de homem. A igreja é projeto de Deus. E se o projeto é de Deus, pastor Ribamar, ninguém vai meter a mão para destruir. Você é a igreja do Senhor? Você é projeto de Deus. A sua família é a igreja do Senhor. A sua família é projeto de Deus. A sua casa é casa de oração. Então a sua casa é uma casa de Deus. As diferenças, elas existem. Se não existisse, o texto bíblico não diria suportai uns aos outros. Porque tem gente que ele não dá para você aplaudir, não dá para você abraçar, não dá para você cheirar, mas você tem que suportar. Um dia o rapaz chegou em mim e disse: pastor, estou cansado dessa vida, eu vou entregar o cargo. Ó, ameaça, normalmente é assim. Eu vou entregar o cargo. Normalmente quando quer entregar o cargo é porque ele está se sentindo ameaçado, cobrado, coagido.
Eu disse, peguei uma caneta e um papel e eu disse, vem cá, senta aqui comigo. Ele sentou. Eu disse, você já andou de avião? Ele disse, já. Eu disse, bom, quando o avião decola, quando nós entramos dentro do avião, trava-se as portas, o avião taxia, o avião decola. Quando o avião decolou, perguntei para ele para abastecimento? No ar? Não. Ele pode abrir a porta no ar? Também não. Pode abrir a janelinha? Também não. Pode fazer nada? Não. Beleza. Ele vai descer aonde? No aeroporto de destino. Mas só para no aeroporto, não para em outro lugar. O avião só desce na pista e não desce em outro lugar. Ele disse, certo. Eu disse, você entrou no avião? Aí eu pergunto, dentro do avião tem um sujeito que acabou de fazer suas necessidades fisiológicas dentro do avião, não no banheiro, eu disse na poltrona. Aquele cheirinho de comida vencida de 4 dias dentro do estômago, que depois foi para o intestino e depois soltou na poltrona do avião, o mau cheiro exalou. E eu te pergunto, o que é que você faz? Alternativa A, pula do avião. Alternativa B, tampa o nariz. Alternativa C, suporta até a chegada. Alternativa D, você se mata. E alternativa E, você vai descer lá tranquilo. Suportou a fraqueza do outro. Ele disse, aí não tem jeito, pastor. Aí eu tenho que dizer, não tem jeito. Eu disse, pois é isso aí que eu estou lhe dizendo. A igreja, a comunidade cristã, eu e você, pessoas, não somos perfeitas, porque a perfeição é um atributo exclusivo da divindade. É por isso que as pessoas se frustram quando querem encontrar perfeição no próximo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, imutável, triuno, perfeito e santo e eterno. Olhe para esse irmão que está aí do seu lado. Olha aí, ele é perfeito. Aí você que é casado, seu esposo, sua esposa está aqui. Eu pergunto, teu marido e tua esposa são perfeitos? Será que nós temos defeitos? Muitas vezes as pessoas que nos amam também têm que nos suportar nas nossas fraquezas, né? Mas isso é relacionamento. Relacionamento implica em dizer que eu preciso também me relacionar com você, respeitando as suas diferenças e convivendo com você do jeito que você é. O que nos faz diferente dos demais é que nós não desistimos das pessoas. O que nos diferencia dos demais é que nós, enquanto igreja, pastor, não desistimos das pessoas. Não tem ninguém perfeito, não tem ninguém bom. Então, vamos nos abraçar, vamos suportar uns aos outros, porque a igreja de Atos perseverava unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Partindo o pão em casa. Os relacionamentos, eles são extensivos, de modo que os relacionamentos não são apenas manifestados na igreja, são também manifestados no dia a dia, em sua casa, no seu trabalho. Os relacionamentos são constituídos desta forma. E aí, hoje de manhã, falando lá na sede, eu tinha feito uma pergunta para as pessoas, outro tempo, que nós congregamos por causa das pessoas, pastor. Impressionante isso, por causa das pessoas que a gente se congrega. Por causa das pessoas, não é por causa de Deus. Por causa de Deus eu ficava na minha casa, porque Deus é onipresente. Mas por causa da igreja, do meu relacionamento com você, eu estou aqui, meu amigo. Aí. Talvez se ele não fosse meu amigo, pastor, talvez se o senhor não fosse meu amigo, embora fosse um ministro e um colega de ministério, vamos para o céu junto, mas embora não fosse meu amigo, talvez eu não estivesse aqui. Isso é relacionamento.
A igreja, quando ela se relaciona bem, que ela tem os costumes da fé, ela comunga de um mesmo pensamento, compartilha das mesmas ideias e tem os mesmos propósitos, essa igreja quer estar perto uns dos outros. Salmo 92, versículo 13, diz o texto assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Congregar é coisa de crente. A pandemia tentou colocar o medo, o pânico danado. Prudentemente deve-se observar todos os critérios de questões sanitárias. Até porque, numa perspectiva da lei, no Antigo Testamento, a lei tinha 3 aplicações: aplicações sociais, aplicações sanitárias e aplicações religiosas. Uma aplicação sanitária da lei, por exemplo, quando o leproso teria que ficar isolado, ninguém poderia tocar. Por quê? Porque a ciência da época ainda não detectava qual era o tipo de enfermidade. Por não saber qual era o tipo de enfermidade, o nome comum, lepra. Se é lepra, tem que se afastar. Para quê? Para que ele não contamine os demais. Uma questão sanitária. As mulheres nos seus dias de purificação, que durava uma semana, as mulheres nos seus dias de purificação deveria ficar isolada por 7 dias, sem contato com ninguém. Por quê? Porque isto poderia gerar contaminação. Então a lei no Antigo Testamento era uma questão sanitária também. O lavar as mãos estava previsto na lei. Aí hoje todo mundo pensa que tem que lavar as mãos, é coisa da pandemia. Não, a lei já estava previsto que deveria higienizar as mãos, deveria fazer a higienização do corpo. O ato da circuncisão, embora uma conotação religiosa, embora um pacto celebrado, mas o ato da circuncisão, ele tinha também uma característica sanitária. Por exemplo, o prepúcio teria que ser arrancado. Por quê? Porque debaixo do prepúcio acumularia resíduos, e esses resíduos em contato depois com as pessoas poderiam gerar algum tipo de infecção. Hoje, a cirurgia que se faz, que é tirar a fimose. O que é a fimose? É o excesso. Para quê? Para que o excesso debaixo dele não acumule sujeiras, a fim de que ao penetrar no coito marital venha provocar infecções na mulher. Ah, pastor, igreja é isso mesmo. Igreja é relacionamentos. Como é que estão os seus relacionamentos com o próximo? Como é que está o seu relacionamento com o irmão? Como é que está o seu relacionamento entre as pessoas? Seu relacionamento vai pelo menos garantir o seu passaporte, o carimbo e o visto de entrada permanente na eternidade. Vai encontrar seu irmão lá. Pensa nisso. Se as suas ações para com o próximo vai lhe permitir que os dois entrem lá, pense nisso. E perseverando unânimes todos os dias. Igreja é convivência. Ninguém é uma ilha. O homem é um ser social. Precisa de gente. E gente dá trabalho. Gente faz os outros perder o cabelo. Quando tem muito cabelo, fica branco. Pastor, tadinho. Pastor, quando não perde os cabelos, eles ficam brancos. Rapidão. O meu cunhado tem 42 ou 43 anos, não tem cabelo branco não. Não tem cabelo branco. E aí é muito cabelo. A minha esposa está aqui. Não tem cabelo branco, pastor Ibamar. Aí se eu lhe disser qual é a profissão dele, você vai dizer por que ele não tem cabelo branco. Porque ele trabalha preparando corpos para serem sepultados. Ou seja, o trabalho principal dele é mexendo com o morto.
Há 22 anos, o cabelo não fica branco. Agora mexe com quem está vivo para ver a canseira na alma que não dá. Só que isto é para aperfeiçoar. Você olha, é muito fácil conviver só com quem lhe abraça. Eu quero ver você conviver bem é com aqueles que atiram pedras. Igreja é relacionamento, pastor. Tem gente que com certeza não vai concordar com o senhor e vai chegar aí, não concordei, pastor, esse trem está errado. E você pergunta, por que, rapaz, está errado? Ele, eu não sei por que está errado, eu só sei que está errado. Eu só não concordo, eu faço questão de declarar a minha oposição ferrenha ao senhor. Mas eu quero dizer que, oposição ou não, eu vou permanecer aqui. Isso é relacionamento. Se opondo ou não, eu vou permanecer aqui. Eu não gostei dessa música que vocês tocaram, não. Essa música é feia demais. Eu disse, irmão, glória a Deus. Irmão, a música é feia. Eu ore para que Deus nos dê músicas bonitas. Só isso. Pensei que você ia brigar comigo, pensei que você ia me xingar. Pensei que você ia dizer, então venha cantar você no meu lugar. Não. Quando a pessoa vier reclamar de você, é mesmo, é. Então, vamos orar para que Deus nos ajude a melhorar. Irmão, eu sou imperfeito mesmo, eu não sei cantar nada mesmo. Irmão, você está certo. Você está certo. Porque quer ver a oposição virar de lado? É quando você concorda com ele. Porque a graça da oposição é ter a quem se opor e a que se opor. Quando quem é oposição não tem mais ao que se opor, ele deixa de ser oposição. Sabe o que é isso? Quando vier, esses dias eu conversando com um amigo meu, ele disse que foi contrariado conversar com o líder dele, e ele foi armado até os dentes conversar com o líder. Quando ele sentou para conversar com o líder, armado até os dentes, quando ele sentou para conversar, o líder disse umas palavras para ele que desarmou ele todinho. Ele voltou de lá pequenininho dizendo, meu Deus, que vergonha, se eu tivesse falado o que eu ia falar. Igreja é relacionamentos. Conserve seus relacionamentos. Bons relacionamentos. Boas convivências. Boas conversações. Boas palavras. Se relacione com quem anda na sua direção. Você sabe muito bem. Vai casar? Case com quem anda na sua direção. Pastor, não está escrito na testa, mas os atos revelam passados e presentes. Pastor, não está escrito quem é santo, mas os atos revelam. A Bíblia diz, é pela árvore, pelo fruto, que se conhece a árvore. Mas os atos do passado revelam. Se faz parte da velha comunidade, não tem como ser nova humanidade. Se faz parte da velha humanidade, não pode conviver na nova comunidade. Encerro dizendo, Cristo veio para tornar-nos pessoas, uma nova humanidade. E a partir desta nova humanidade, criar em nós, em plano terreno, uma nova comunidade. Novos costumes, novos hábitos, novas culturas, para uma vida nova em Cristo, pelas boas novas do Evangelho, para viver a eternidade com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, igreja? Então, quando for se relacionar, não pergunte para Deus se o relacionamento é de Deus, seja qual ele for. Olhe para o histórico e tire suas conclusões. Quem vai se relacionar é você. Amém? De pé, por favor. Faz uma oração rápida e já vou devolver ao pastor. Posso, pastor, fazer a oração? Coloca a mão sobre o seu coração. E neste momento nós estivermos fazendo a nossa oração. Que você estiver fazendo a sua oração, você vai começar a refletir nos seus relacionamentos, seus amigos de trabalho, seus relacionamentos constituídos até aqui. Como é que está seu relacionamento com a sua sociedade? Como é que está o seu relacionamento com a sociedade, com as pessoas, com a igreja?
Como é que está o seu relacionamento? Não estou falando de Deus, não. Estou falando de pessoas mesmo. Relacionamento de um para com o outro, para com o próximo. A convivência, o repartir, a unanimidade na cultura. Altíssimo Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos em Tua casa, apresentando-nos, Senhor, diante de Ti, a Tua igreja. Essa igreja que é o organismo vivo. Essa igreja que é uma comunidade, uma nova comunidade constituída segundo o padrão de Cristo. Uma comunidade relacional. Um povo que se relaciona uns com os outros. Relacionamentos nem sempre aplaudidos. Relacionamentos nem sempre idealizados por alguns. Mas alguns relacionamentos, Pai, eu sei que o Senhor constituiu para fazer cada um crescer dentro do seu espaço. Para fazer cada um crescer dentro do seu ideal, dentro da sua proposta de fé. Deus, esses relacionamentos que nem sempre são nossos amigos, muitas vezes estão perto de nós. Cumprimentamos, falamos, até conversamos. Mas a amizade, Senhor, não passa, não transpassa, não vai além das paredes do templo. Outros, as amizades entram dentro de casa. Outros, as amizades se aproximam muito. Mas eu não sei qual é o nível de relacionamentos que cada um tem, que cada um tem conservado até aqui. Mas eu quero te pedir, Senhor, guarde-nos dos relacionamentos reprováveis. Guarde-nos dos relacionamentos que nos tiram do propósito da nossa fé. Guarde-nos dos relacionamentos que nos desvirtuam dentro da nossa fidelidade. Guarde-nos dos relacionamentos que levam-nos a uma proposta distinta daquela que o Senhor tem para nós. E, Senhor, nós te pedimos, guarda-nos de relacionamentos que venham minar a nossa fé. E conserva-nos guardados com boas relações de irmãos para com irmãos. Que o sentimento de Cristo brotando em nós leve-nos até o plano eterno, para que naquele dia, na eternidade, eu possa olhar para o meu irmão e mesmo não sabendo de onde ele é, mesmo não sabendo de nada a seu respeito, mas eu posso saber que ele caminhou no mesmo caminho que eu andei para chegar ali. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Agradeço a oportunidade, pastor.